Meus amigos e minhas amigas, venho aqui para falar de dois assuntos muito importantes. Já viu o vídeo da Guerra das Brusinhas? E vem aí, a Voz publica o podcast. Esse capitalismo me mata. Meus amigos e minhas amigas, venho aqui para falar de dois assuntos muito importantes. Uma dupla que não é sertaneja, mas que está mexendo com o Brasil. O Pé de Meia e o novo Farmácia Popular. É para os jovens brasileiros que traga a primeira boa notícia. O pagamento da poupança de R$1.000 do programa Pé de Meia entra amanhã na conta e rendendo. Tem direito ao valor quem passou de ano, mas quem concluiu o ensino médio já pode sacar a partir desta terça-feira. E olha que legal, mais de 90% dos jovens que estão no programa passaram de ano. Essa ação extraordinária está ajudando mais de 4 milhões de jovens a permanecerem na escola, melhorando a qualidade do ensino e aumentando a renda da família. Todo mês, o aluno que comparece às aulas recebe R$200. Se fizer o Enem, ganha mais R$200 também, num valor total que pode chegar a R$9.200. E a gente também criou o Pé de Meia Licenciatura, um estímulo para quem se formou no ensino médio e teve boa nota no Enem, seguir a carreira de professor. A segunda notícia que quero compartilhar com vocês é a gratuidade de 100% dos remédios do Farmácia Popular. Agora, todos os 41 medicamentos do programa serão de graça. Quem tem doenças como diabetes, hipertensão ou asma vai poder tirar a sua medicação numa farmácia conveniada, apenas apresentando a receita médica e o seu documento de identidade. Além dos remédios, a Farmácia Popular trouxe outra novidade: a oferta de fraldas geriátricas, tudo de graça. Depois de 2 anos de reconstrução de um país que estava destruído, estamos trabalhando muito para trazer prosperidade para todo o Brasil, principalmente para quem mais precisa. Seguimos ao lado de cada brasileiro e de cada brasileira para levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Uma excelente semana para todo mundo e até a próxima. Vamos começar esse giro porque é carnaval. Vereador do PT vai de meia azul para a Câmara e brinca. É para confundir o inimigo. Olha só, dá uma sacada no zoom dessa meinha. Ficou um arraso. E tá chegando a Semana Nacional de Educação Financeira de 2025. Será de 12 a 18 de maio. E falando em educação... Eu vou assistir a cena aqui. E com cartão e tudo. Eu vou fazer medicina aqui na UNB. Eu pude escolher, sempre quis a UNB. Essa menina, chamada Joyce, mora aqui na zona rural da Ceilândia. E essa menina, ela, além da mãe dela, há muito tempo com essa família, essa menina, ela recebe o Pé de Meia. Essa menina é um exemplo que eu peço a Deus que toda a juventude siga, um exemplo de dedicação, mas muita dedicação, para ela passar em 5 universidades para fazer medicina. Não foi uma, passou em 5 para fazer medicina, num exemplo extraordinário de dedicação. Ela é muito dedicada. A menina veio receber o Pé de Meia dela, vai depositar na poupança porque ela não quer gastar, ela quer gastar o dinheiro com o curso dela. Ela é uma referência para quem quiser vencer na vida. Ou seja, ela significa, para os estudantes brasileiros, aquilo que a Rebeca significou para o esporte. Eu acho que o jovem, quando sai do ensino médio, quem decide só estudar para passar na universidade, para passar em um curso concorrido, não consegue trabalhar. E ainda mais a gente que vem de baixa renda, que não tem tantas oportunidades, o Pé de Meia é uma chance a mais para o estudante poder comprar uma apostila, um cursinho. Com o dinheiro que eu recebia do Pé de Meia, eu consegui pagar a internet todos os meses para poder estudar. E a outra parte, que eram R$200, com os outros R$100, eu fui guardando. Com a ajuda de 2 tias, consegui comprar um tablet, que com certeza me será muito útil na faculdade. E tem educação também com o Ministério da Pesca. Projetos Saberes das Águas, conectando conhecimentos tradicionais com a ciência acadêmica. Você já ouviu falar do Programa Nacional do Livro Didático? O PNLD disponibiliza obras didáticas, pedagógicas e literárias de forma sistemática, regular e gratuita. É um dos maiores programas de distribuição de livros do mundo. Os materiais vão diretamente para as mãos dos estudantes e professores das escolas públicas participantes do programa. É acesso a materiais de excelente qualidade. O PNLD é um programa para as escolas públicas e as instituições federais que tenham aderido previamente ao programa. Porque, vamos combinar, né? Leitura é um ato de amor, como já dizia Paulo Freire. Falando em educação e reconstrução, lembram dessa matéria aí? Pois é, com essa retomada e com recursos, olha o exemplo que está vindo lá do Piauí. Vocês lembram que em fevereiro de 2022 eu fiz essa cobrança? Como você pode ver nas imagens, uma obra totalmente abandonada, é uma obra federal. Nós temos aí um ministro no governo Bolsonaro, que é o ministro Ciro Nogueira, piauiense, e que não consegue destravar uma obra simples como essa. E a obra da escola do assentamento Tatu é uma delas e a gente vem aqui para reivindicar. Pois bem, naquela época nós tínhamos um ministro piauiense, Ciro Nogueira,
braço direito do presidente da República, Bolsonaro. Mas, infelizmente, o prefeito municipal, juntamente com Ciro Nogueira, seu aliado, não conseguiram retomar essas obras. Vocês estão ouvindo esse barulho? É a obra sendo retomada. Foi o presidente Lula que sancionou no final de 2023 uma lei determinando a retomada de 11 mil obras paradas em todo o Brasil. E Campo Maior está incluído. Então, agradecer ao presidente Lula por essa decisão, por essa consciência de concluir uma obra como essa, da creche do Parque Estrela, que está com mais de 70% concluída e estava aqui abandonada. Vale ressaltar que essas obras foram conquistadas pelo então prefeito Paulo Martins, ainda na gestão da presidente Dilma, mas com seu impeachment, as obras paralisaram e os presidentes Michel Temer e Bolsonaro simplesmente não deram continuidade. Então, muito obrigado, presidente Lula. E por falar em lembrar, tem o novo cadastro único, novo portal a partir de março. Escutem esse depoimento. A minha mãe é faxineira, trabalha com faxina até hoje, e ela é autônoma. Então, em alguns meses, tinha comida em casa e ela conseguia trabalhar. Outras vezes não tinha. E os auxílios que a gente recebia conseguiam garantir que as contas básicas da casa fechassem. Cadastro único foi muito importante na minha vida, desde a minha infância, minha adolescência. Garantiu que eu tivesse acesso a condições básicas para continuar estudando e chegar ao ensino superior, onde eu estou hoje. Eu lembro que o material escolar que eu tinha, ele chegava numa caixa na escola, que era entregue pelo CRAS, para os beneficiários do cadastro único. Então, o caderno que eu usei para escrever durante meu ensino médio era o caderno que eu ganhei do cadastro único. Quando eu estava prestando vestibular, o único vestibular que eu prestei foi o Enem. Eu utilizava o número de identificação do cadastro único para pedir isenção. Foi por meio do Enem que eu consegui ter acesso ao SISU, e pelo SISU eu consegui aplicar para uma instituição pública, que é a Escola Superior de Ciências da Saúde, onde eu faço medicina. Eu estou no 7º semestre, inclusive já estou atendendo por meio da instituição e consigo atender a população que também faz parte, uma população com a qual, de certa forma, eu vejo a minha história nas pessoas que eu atendo. É muito bonito conseguir entregar um pouco de volta para o cadastro único. O cadastro único é um registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações para a identificação e a caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda para acesso aos programas sociais. É garantia de acesso do cidadão às políticas públicas. E falando em política pública, você sabe o que é o PAR? O Plano de Ações Articuladas? Alfabetização, uma das primeiras e mais importantes fases da vida escolar. Segundo o Ministério da Educação, a falta de alfabetização na idade certa pode ser um problema com reflexos ao longo da vida do estudante, o que pode resultar no abandono da escola. Pensando em apoiar os professores brasileiros nessa etapa, o Ministério da Educação criou uma plataforma digital. É o criançaalfabetizada.caeddigital.net. Durante o ano, são disponibilizadas avaliações de escrita e leitura, em língua portuguesa, matemática e fluência em leitura. A gente precisa que a gente tenha a cultura da avaliação acompanhando a nossa rotina todo o tempo na sala de aula. Essa, pra gente, é uma das principais ferramentas de apoio a processos de ensino-aprendizagem com bastante qualidade. Não é a avaliação da aprendizagem, é a avaliação que apoie a aprendizagem. Falando em educação, Benedita lembrou que em 2002 ela instituiu as cotas quando foi governadora e comemorou que saiu o censo e aumentou em 5 vezes o número de pretos e pardos nesses últimos 22 anos. Sabe também o que aconteceu há 22 anos atrás? Lula foi eleito e instituiu a política de cotas como política pública. E o carnaval já deu a largada. E você foi para Recife? Já instalou e já sabe usar o celular seguro? Pois é. Também tem recadinho da primeira-dama. Fala aí, Janja. Oi, pessoal, tudo bem? O carnaval está chegando e eu já estou prontíssima com roupa para ir, um bloco super importante. Olha aqui. O bloco Pule, Brinque e Cuide. Uma campanha do Disque 100 que reforça a proteção de nossas crianças e adolescentes. O carnaval deve ser um espaço de diversão, de encontro, de convivência democrática e de muito respeito, principalmente com nossas crianças e adolescentes. Sabemos que nessa época os casos de exploração sexual e de trabalho infantil aumentam. E é por isso que o Disque 100 é essencial. Ele é um serviço gratuito e anônimo que denuncia as violações de direitos humanos e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Se você ver alguma criança trabalhando ou sofrendo algum tipo de assédio ou exploração, não se omita. Disque 100. Proteger nossas crianças e adolescentes é responsabilidade de todos e todas nós. Pule, brinque e cuide. E alô, aposentado e pensionista. Lula antecipou o pagamento do benefício por conta do feriado. Quem ia receber dia 10, 11 e 12 vai receber agora em 6 e 7 de março. Fique ligado.
Falando em INSS e ficar ligado, cuidado com essa fake. Pagamento de INSS é por porcentagem para todos. No caso do MEI, é 5% do salário mínimo. E só quem pode mudar isso é o Congresso. E seguindo nessa mesma linha, o ministro Lewandowski fala sobre a parceria com a Febraban para evitar golpes financeiros. A resposta mais eficiente à criminalidade, que alvitramos, é a que se dá com inteligência, capacitação técnica, implementação de medidas de prevenção, detecção e, finalmente, repressão. A Aliança Nacional de Combate a Fraudes Bancárias Digitais sintetiza esses objetivos e vai ao encontro de uma demanda da sociedade, que é a de construirmos um ambiente virtual mais seguro e confiável, no qual a impunidade deixe de reinar e a segurança prevaleça, especialmente nas nossas interações e trocas financeiras. Dando uma clara sinalização e uma resposta sem hesitação à sociedade de que o poder público, de um lado, o setor privado de outro, nós estamos nos unindo na prevenção e no enfrentamento a esse tipo de ilícito que se transformou quase que numa epidemia. E tá rolando essa tentativa de golpe também usando a PRF, fiquem ligados. PRF não manda multa nem por e-mail e nem por mensagem do WhatsApp. E seguindo na linha de golpe... E ao encerrar, quero dizer que enquanto alguns maquinavam o assassinato de seus adversários, o presidente Lula promove o diálogo e estende as mãos em benefício do povo e do desenvolvimento do Brasil. Nós bem sabemos o que tivemos que passar para evitar o colapso das instituições e um golpe de Estado aqui no Brasil. A tentativa de fazer prevalecer a narrativa dos que apoiaram o golpe fracassado não haverá de prevalecer entre as pessoas verdadeiramente de bem e democratas. O Supremo Tribunal Federal continuará a cumprir o seu papel de guardião da Constituição e da democracia. Nós não tememos a verdade e muito menos a mentira. A Associação dos Diplomatas Brasileiros respondeu esse cidadão aí que é deputado de extrema-direita do Partido Novo. Eu não vou falar o nome dele, me recuso. E confirmando a posição da diplomacia brasileira. E esse, digamos, chilique todo é só por conta da nota à imprensa que o Itamaraty lançou, por conta da lei lá que o tal do Bananinha resolveu fazer lobby nos Estados Unidos para criar tipo uma lei anti-Alexandre de Moraes. E por conta desses desdobramentos, vários ministros de estados e do STF saíram em defesas, assim como os deputados, parlamentares. Como vocês podem ver aí, eu coloquei as manifestações do Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho, Gilmar Mendes, que é ministro do STF. Essa casa tem que melhorar o debate e a extrema-direita tem que deixar de ser lambe-bota de extrema-direita, que tem complexo de vira-lata, fica fazendo apologia a um ex-presidente indiciado com a quadrilha montada para não respeitar a democracia, capitaneada não só por ele, mas também pelo general Braga Neto e seus asseclas. O que estava em jogo era a destruição da democracia. Quando o representante da Polícia Federal disse de forma clara e límpida que estava na mira para matar o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Essa discussão é profunda e a gente não vê esse debate. Podemos ter divergência na concepção ideológica, mas dar guarida a essa sanha assassina desses bandidos, a gente não pode tolerar. Eu gostaria de lembrar a importância histórica da data de hoje. Há 73 anos, em 27 de fevereiro de 1952, foi realizada a primeira reunião da ONU em sua sede permanente em Nova York. Após quase 7 anos da reunião inaugural da ONU, que todos nós sabemos, foi em 24 de outubro de 1945, a ONU conseguia a sua casa própria, que hoje abriga 193 Estados-membros e 2 Estados observadores, que permanecem com o mesmo ideário daquela época de criação da ONU e de instalação da sua casa própria. A luta contra o fascismo, contra o nazismo, contra o imperialismo, em todas as suas formas, seja presencial, seja virtual. E também a defesa da democracia e a consagração dos direitos humanos. Objetivos esses, presidente,
objetivos almejados por todos os 193 Estados-membros, sem discriminação, sem coação ou sem hierarquia entre Estados, com respeito à autodeterminação dos povos e igualdade entre os países, como proclamado, inclusive, pelo artigo 4º da nossa Constituição Federal e bem lembrado hoje em mensagem do ministro Flávio Dino, a quem agradeço e digo que será um grande prazer conhecer a belíssima Carolina do Maranhão, Carolina do Estado do Maranhão, que Sua Excelência tão bem governou por 2 mandatos. Estado esse que é exemplo de coragem e luta por independência e autodeterminação do povo brasileiro e defesa da cidadania, como demonstra a história na Revolta da Balaiada, entre dezembro de 1938 e fevereiro de 1841. Presidente, nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Né? A gente meio que avisou lá em 2018 que não ia dar muito bom você alçar facho a poderes, né? Mas, vamos continuar e retomar lá pro comecinho, porque durante o pronunciamento do Lula, essa semana, os bolsonaristas lançaram essa fake de que tinha havido grandes panelaços, quando na verdade os vídeos são de 2020, da época do Jair. E como a extrema-direita adora mentir, teve aula magna, né, com ministros do STF falando sobre essa questão das big techs, fake news. Vamos dar uma escutada. As plataformas deixaram de ser espaços, ambientes neutros no que se refere à circulação da informação. As plataformas definem o que nós olhamos. Definem por interesses comerciais. É o modelo de negócios. Eu não estou fazendo um julgamento moral. É uma constatação. Como é que sustenta aquilo ali? Sustenta monetizando a nossa atenção. E para monetizar a nossa atenção, existe um sistema, os tais algoritmos, que recomendam patrocínios que fazem com que esse negócio se torne o mais rentável do planeta Terra na história da humanidade. Os milionários, os bilionários do nosso tempo eram os donos de petroleiras, eram os donos de terras, eram os donos de grandes construtoras. Esses eram os bilionários. Os trilionários do nosso tempo são os proprietários das máquinas produtoras e circuladoras de informação, as Big Techs. As Big Tech, elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada um dos países, ignorando as legislações, para terem poder e lucro. Para conseguir fazer essa verdadeira lavagem cerebral no mundo de milhões e milhões de eleitores e eleitoras, atacaram de forma estruturada e sequencial os 3 grandes pilares das democracias ocidentais. Mas há 2 anos, quando o Congresso Nacional ia votar a urgência para deliberar sobre o projeto de lei de regulação das Big Techs, todas elas bombardearam nas redes, dizendo que os parlamentares eram contra a democracia, eram contra a liberdade de expressão. Os algoritmos fizeram chegar milhares de mensagens a cada parlamentar, ameaçando, coagindo. Imediatamente se retirou a votação de urgência. E o próprio presidente da Câmara, à época, o deputado Arthur Lira, pediu a abertura de um inquérito por coação ao parlamento. E os especialistas em disseminar essas fakes, a gente sabe bem quem é, né? Extrema-direita. E aí eu vou deixar com vocês 2 vídeos de 2 parlamentares
do PT a respeito de fake news e de deputados de extrema-direita. Senhor presidente, tem uma senhora lá, uma senhora senadora Damares, que fez vídeo dizendo que eu não sabia nem da existência da Bíblia. E disse que ia me questionar se eu conhecia o Salmo 23, sobre o qual me debruço quando estou angustiado, inclusive. Senhora Damares, meu Deus do céu, eu não só conheço o Salmo 23, como também conheço Mateus. Como conheço, senhora Damares, Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 29, capítulo 24, versículos de 11 a 25, e João, capítulo 4, inciso 5. Eu conheço, eu estudo. Quem é ela para dizer se eu conheço ou não a Bíblia? Meu Deus do céu, não podemos agir assim. Chega de intolerância religiosa. Nenhum de nós é melhor ou pior do que ninguém, independente da religião. Quero deixar aqui, senhor presidente, registrado o meu protesto. Como membro do Parlamento Internacional, eu luto aqui, inclusive, em defesa das outras religiões, de matrizes africanas, comunidade muçulmana, o povo espírita, o povo judeu. É assim que a gente constrói um novo tempo e não com essa intolerância inaceitável. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Vicentinho. Senhor presidente, eu sempre tive muito orgulho desse parlamento. Mas confesso a Vossa Excelência a minha perplexidade, a minha tristeza em enxergar no que se transformou esse parlamento. Essa casa que já teve deputados como Ulisses Guimarães, figuras do parlamento como Mário Covas, Teotônio Vilela, Fernando Henrique Cardoso, que aqui tinham grandes debates da esquerda com a direita, hoje virou uma casa onde a oposição é representada quase que na sua totalidade por figuras caricatas, figuras imbecilizadas, que sobem até a tribuna como personagens e que falam olhando para o celular para lacrar num vídeo na internet, normalmente sem nenhum conteúdo, repetindo bobagens, agressões. É triste para um país enxergar uma oposição tão desqualificada e imbecilizada como nós temos hoje no Brasil. Mas eu penso, senhor presidente, poderia ser diferente. Que grupo poderia se formar tendo Jair Bolsonaro como líder? Jair Bolsonaro que saiu corrido do exército, fugido pela porta dos fundos para não ser expulso. Jair Bolsonaro que sempre foi nessa casa um parlamentar medíocre. E se tem uma característica do Bolsonaro nessa casa, é sempre ter sido um covarde. Poderia um grupo que tem um covarde como líder sair diferente dele? Evidente que não. Com essa deixa de Paulo Pimenta, que retornou à Câmara após a SECOM, vamos começar a falar de coisa boa? Começando por combate à fome. PAA deve chegar a 1 bilhão em 2025, com o compromisso de tirar o país da fome mais uma vez. Quem nos pôs lá novamente, eu espero que ganhe a lata do lixo da história e que seja preso. Mas eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se Vossa Excelência já parou para estudar os processos do presidente Bolsonaro, quais os crimes a ele imputados. Eu acho que era uma coisa importante o senhor analisar também, né? Eu vou começar a ler o dossiê Bolsonaro. Talvez eu vou extrapolar meu tempo, porque é uma lista grande. Contratação sistemática de funcionários fantasma. Categoria corrupção, artigo 317 do Código Penal. Status desse processo tramita na Justiça Federal do Distrito Federal. O próximo, desvio de salário de assessores e funcionários públicos. Entra em várias categorias. Corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e agressão criminosa. Status, o STJ recebeu o recurso do Ministério Público para retomar a investigação. As joias da Arábia Saudita. Também entra lavagem de dinheiro, corrupção, ocultação de patrimônio, facilitação de contrabando, organização criminosa. Tá a investigação em curso na Polícia Federal. Associação com milícias. Os cheques do Queiroz e da Michele. Famosa ficou conhecido como Micheque e o Laranjal. Interferências na Polícia Federal. Avião com contrabando de cocaína. Ônibus escolares com superfaturamento. Teve até Bíblia no MEC com barra de ouro. Também está sendo investigado. Empresas do chefe da SECOM que fecharam contratos com o governo federal. Criação e articulação do orçamento secreto. O maior esquema de corrupção da história desse país. O orçamento secreto, inclusive, para compras de caminhões que cresceu mais de 800% nesse período. Ocultação de patrimônio e roubo de cofre. Superfaturamento em compra de combustíveis. Rachadinha
tinha 51 imóveis em dinheiro vivo, tratores e equipamentos agrícolas superfaturados. Tem mais, mas por conta do tempo eu vou deixar apenas esses na lista dos crimes que estão sendo investigados e serão tramitados na justiça como deve ser para o ex-presidente inelegível, que já foi condenado, inclusive, e agora é indiciado e corrupto miliciano Jair Messias Bolsonaro. Como o assunto é polícia, vamos lembrar, Lewandowski ampliou a PEC da Segurança Pública para incluir a Guarda Municipal. Lula fala sobre a PEC da Segurança Pública e a importância da maior integração entre o governo federal e os governos estaduais e municipais. O ministro Lewandowski apresentou também para os governadores, porque eu chamei os 27 governadores a Brasília para apresentar uma PEC sobre segurança pública. O que essa PEC diz? Essa PEC quer envolver o governo federal, o governo estadual e as prefeituras, porque as prefeituras podem ter na polícia municipal uma ação também de combate ao crime. Bem, essa PEC vai ser votada no Congresso Nacional e nós queremos definir qual é o papel do governo federal, aonde é que entra a Polícia Federal, aonde é que a gente pode participar junto com o Estado. Por exemplo, hoje eu vi na imprensa que em Catanduva foi pego em Votuporanga, foi pego 1.000 toneladas de maconha e foi numa ação conjunta entre a Polícia do Estado e a Polícia Federal. Olha, se a gente estabelecer uma regra em que a Polícia do Estado trabalhe junto com a Polícia do Governo Federal, tanto com a Guarda Nacional, quanto com a Polícia Rodoviária Federal, quanto com a Polícia Federal, a gente vai ter o dobro de força para combater o crime organizado. Vereadora do PT, Fernanda Curti, exercendo sua vereança junto à comunidade Terra Prometida. Mas aqui tem os policiais todos armados, todos com bomba. Eu pedi para conversar com o comandante. Eu quero conversar com o comandante. Agora que aqui não tem comando? Aqui não tem comando? Não, eu tô perguntando. Não, aqui tá todo mundo em segurança. Não, aqui não vai acontecer nada. Eu vou ligar pro 10º batalhão. Eu pedi pra senhora. Não, eu quero saber quem é o comandante. Atrás da linha, só um momento. Senhor, me desculpa, eu sou vereadora da cidade, eu pedi pro senhor me respeitar. Cadê o comandante? Quem é o comandante? Tá me desrespeitando, tá me ignorando. Eu quero saber quem é o comandante. Quem é o comandante? E olha o vereador Fabrício Rosa na tribuna. Quando o prefeito Sandro Mabel encontra um pequeno comerciante, dono de uma distribuidora de bebidas, uma pessoa da classe trabalhadora, ele pegará pelo braço e arrastará essas pessoas como fazem aqueles de outrora da Casa Grande. Eu quero caixa do chão, eu quero lixo do chão. Isso aqui é seu. Se você não fizer isso aqui, de novo uma vez, a gente fecha assim. Se você não sacar isso aqui, eu mereço seu caminhão, inclusive, tá bom? Isso nos envergonha solenemente. O prefeito escolheu jogar pra plateia. Ele acredita que isso renderá likes, compartilhamentos e talvez votos. Saiba que o senhor está envergonhando Goiânia perante todo o país. Para enfrentar o ataque ao meio ambiente, é preciso política pública de coragem e não essas miudezas, prefeito, de agarrar um flanelinha pelo braço. Mas se é assim que o senhor quer passar para a história, saiba que o senhor escolheu o pior lado. O senhor escolheu o lado da covardia. E o vereador José Queiroz do PT também faz denúncia contra a falta de energia constante em Diadema. E já tem vereador e deputado federal saindo com os nomes para o Senado em 2026. Tem mais prefeito prefeitando. Quem pegou a referência? Olha, tô com a nossa querida Márcia, a presidenta da Sanemar. Nós estamos enfrentando uma estiagem grande. Mas também tem pouco investimento da Águas do Rio aqui em Maricá, da concessionária Águas do Rio. Quero dizer para eles que nós vamos fiscalizar o serviço e acompanhar o cronograma de investimento. Você sabe que Maricá tem condições de assumir, inclusive, a concessão da água, né, se eles não fizerem o trabalho direito. Mas agora, nessa estiagem, nós estamos liberando, aqui eu e a Márcia, o contrato de pipas d'água para poder atender emergencialmente a população. A gente sabe que tem 2.000 pessoas na fila esperando pipas d'água, porque a situação é gravíssima. Então nós vamos liberar recursos para que a Sanemar possa abastecer o povo de Maricá com pipas enquanto a situação não se regulariza. Mas olha, avisar Águas de Niterói, Águas do Rio, eu vou cobrar isso aí de vocês. A gente está vivendo um período de seca, a demanda está muito grande, reprimida de abastecimento, a população está necessitando de água. Vem aqui pedir ajuda ao nosso prefeito, ele prontamente vai ajudar a gente nessa demanda. Maricá não vai ter problema de água, nenhum município vai ficar sem água na sua casa. Eu estou botando 350 milhões aqui com Márcia para obras de saneamento. Em breve Maricá vai estar toda saneada, com a lagoa saneada e sem esgoto. Isso aí. Valeu.
Coacoá em Maricá, Evandro Leitão em Fortaleza. Olá, gente. Estou aqui no Paço Municipal, juntamente com a minha secretária de Saúde, doutora Socorro Martins, e aqui representantes dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias, aqui representado pelo Sindiforte e pelo Sinas. E comunicar a vocês de que a Fortaleza está reajustando o piso da categoria, já agora na folha de fevereiro, onde será paga agora no início de março para todos os agentes daqui de Fortaleza. Portanto, é um esforço enorme, no entanto, um reconhecimento ao trabalho que vocês fazem. Fortaleza, capital de todos. E as ambulâncias chegaram e já vão ser usadas pro carnaval. Olá, gente. Hoje, dia 28 de fevereiro, estamos entregando 10 ambulâncias em parceria com o governo federal, com o presidente Lula, com o governo estadual, com o governador Elmano, para a população fortalezense. Dessas 10 ambulâncias, algumas delas são como essa aqui, são UTIs, para fazer os primeiros socorros à população fortalezense. Eu vou pedir aqui para o doutor Tiago, médico, aqui, para falar um pouco sobre essa UTI aqui. Nossa equipe é composta por um condutor, um enfermeiro e um médico, né? Essa equipe é composta por um ventilador mecânico, suporte de oxigênio, um monitor. Então é uma ambulância bem equipada, bem preparada para a nossa população fortalezense. É isso. Estamos trabalhando muito. Fortaleza, capital de todos. Vai ter ponte? Vai sim, senhor. Teve deputado do PT no Café com PT, assistam, Helder Salomão falando sobre o projeto de lei da sua autoria que estabelece penalidade para as escolas que recusarem matrícula de pessoas PCD. A inovação dessa lei é que não só a pessoa física, mas a pessoa jurídica, no caso, a escola, o estabelecimento de ensino, ele passa a responder caso a matrícula seja negada. E, em segundo lugar, o que é importante é que se for constatado, ficar comprovado que o estabelecimento de ensino negou matrícula para uma pessoa, especialmente com deficiência, com autismo, por questões culturais, religiosas e outras, essa escola vai ter que justificar. E nós estabelecemos 3 sanções. Se a escola for denunciada, se ficar comprovado que a escola negou a matrícula, a primeira coisa é que a escola vai sofrer uma advertência. Perfeito. E vai ser exigida da escola a justificativa pela negativa da matrícula. A segunda sanção, se ficar comprovado que houve novamente a mesma prática, a escola então vai ter suspensa, vão ter suspensas novas matrículas. E se ela continuar desrespeitando o que diz a Constituição, a LDB, a LBI e o Código de Defesa do Consumidor, aí sim, haverá como terceira sanção, que é uma sanção severa, o encerramento das suas atividades. Deputado Rubens Pereira Júnior. Pessoal, esse mês eu completei 10 anos que tomei posse aqui na Câmara dos Deputados. E foi um período de aprendizado, de conhecimento, de trabalho, de diálogo. E sem dúvida alguma nós trouxemos muitos frutos. Foram mais de 1.200 proposições apresentadas. Dos projetos que eu relatei, 77 foram aprovados. E projetos de lei de nossa autoria, 7 viraram leis. Sem contar as muitas emendas parlamentares. Mais de 250 milhões destinados para o governo do estado e para vários municípios maranhenses. Isso tudo dá certeza de que a gente está na direção correta. E aí eu me lembro o primeiro milagre de Cristo. Quando ele está no casamento, ele transforma água em vinho e alguém disse, ei, o melhor vinho ficou para o final. Eu acredito que o nosso trabalho também é assim. O melhor ainda está por vir. E com teu apoio, com tua participação, a gente vai fazer muito mais. Deputado Jefferson aprova subcomissão para debater futuro da Emater. O deputado Adão Preto Filho promoveu uma atividade de conscientização para o fim da violência contra a mulher. O deputado Halley e o transporte hidroviário. E o deputado Fabiano da Luz conseguiu aprovar audiência pública sobre os trabalhos da Celeste. Deputado Camila Jara mandando a real. Presidente, quem deixa um legado de 700 mil mortes no país não tem moral e competência para falar de gestão de saúde. E essas 700 mil mortes fizeram o povo tirar vocês da presidência da República. E é por isso que hoje nós agradecemos a competência da ministra Nízia Trindade. As 13 milhões de pessoas que realizaram cirurgias eletivas por conta do programa do governo federal sabe o que é ter um presidente que cuida das pessoas e uma ministra preocupada. Cada pessoa que está indo hoje na farmácia popular retirar o seu remédio sabe o que é ter um governo que sabe a importância de uma saúde pública de qualidade. E isso vocês não vão conseguir superar, assim como vocês não conseguem responder o legado de morte do governo Bolsonaro. Por isso, muito obrigado, ministra Nízia, e política se faz com qualidade e dado. José Guimarães tem um recado importante.
Olá, meus amigos e minhas amigas de todo o estado do Ceará. Levo aqui a nossa manifestação oficial em nome do governo do presidente Lula sobre essa paralisação dos caminhões carro-pipa, da operação carro-pipa aqui no Ceará. Não tem nenhuma prestação atrasada, nenhum pagamento atrasado relacionado a 2024. Tudo foi pago até dezembro. O atraso no mês de janeiro de uma fatura de 49 milhões se deve à não aprovação da lei orçamentária anual e o Ministério não teve como marcar com o pagamento da fatura do mês de janeiro. Já acionamos a Casa Civil e o Ministério da Integração. A Casa Civil já liberou um financeiro emergencial e a qualquer momento os recursos chegarão no Ministério da Integração Nacional e, portanto, a fatura de 49 milhões será paga referente ao mês de janeiro. O governo do presidente Lula não vai permitir, mesmo com o atraso da votação da lei orçamentária anual da agora de 2025, fará todos os esforços para os pagamentos emergenciais sejam todos mantidos e assim atendida a necessidade da população cearense. Diga aí, deputado Vicentinho, que dia histórico é esse? Olá, pessoal, estamos aqui em Santos, na divisa com o Parujá, mas 800 metros separam estas duas cidades. O pessoal vai de barco. E aqui o presidente Lula, que neste momento fala com todo o nosso povo. Neste momento ele fala com a presença de várias autoridades, trabalhadores, deste grande momento. Acabou de assinar o protocolo para a construção desse túnel, que é um projeto de 100 anos. Quer dizer, há 100 anos atrás já tiveram essa ideia, mas agora se concretiza. É o Lula, é o governo Lula. Claro, uma parceria também com o governo do Estado. Aqui está o governo, o governador Tarcísio. Como tem vários ministros, vários colegas deputados, outras autoridades aqui presentes. É isso aí. Mais um passo do nosso governo. Mais um passo do governo Lula. Vai terminar o mandato sendo o melhor presidente da história do Brasil. Melhor até do que os mandatos que ele já teve. Estamos juntos. E deputado Reginaldo Lopes se reuniu com a Haddad para discutir a regulamentação da reforma tributária. Lá vem a PEC que vai ser a pensada, a do Reginaldo Lopes. Hoje é um dia histórico para o Parlamento brasileiro. Mas eu diria também que é um dia histórico para o Parlamento, porque, de fato, na minha opinião, deputada Érica Rios, o século XXI só iniciará para os trabalhadores com o fim dessa escala exaustiva. É impossível acreditar que o mundo tecnológico, com as inovações e os ganhos de produtividade, que vários momentos esse parlamento concedeu ao setor produtivo, vários momentos, Tarcísio, deputado Tarcísio, em nenhum momento nós concedemos aos trabalhadores o direito de ter tempo livre, e em especial para os trabalhadores de menor renda per capita. É bom lembrar que para 89% dos trabalhadores a escala já é 5x2. Apenas para 11% dos trabalhadores, que é um contingente de dezenas de milhões de pessoas, que ganha menor renda per capita, que impede a economia de crescer de maneira consistente, porque não se enganam. Não há possibilidade de crescimento econômico, de políticas sociais, políticas públicas, sem colocar mais dinheiro no bolso do andar de baixo. E para ter ganho de produtividade e ter ganho de massa salarial, é necessário uma requalificação e uma qualidade de vida, de saúde mental para os trabalhadores de menor poder econômico, ampla maioria no comércio, ampla maioria no entretenimento, na gastronomia, no turismo, nos serviços, que são tão importantes para atender as famílias daqueles que têm uma escala 4x3, 3x4, 5x2. Então, Érica Rios, a sua PEC traz para essa casa uma força motriz extraordinária da sua liderança, da sua história de vida, da sua história de militância, mas traz também a capacidade de mobilização social que falta a esta casa para que ela possa olhar para esse conjunto de trabalhadores. Portanto, eu quero dizer para você, somos duas PECs, mas só um sonho, só um objetivo de fazer um mundo melhor para todos e todas. Vamos à luta e, com certeza, esse ano iniciará o século XXI para a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras de menor poder econômico. Conte comigo e parabéns. Fala aí, Maria do Rosário. Eu defendo o fim da jornada 6x1. A gente está acompanhando aqui o protocolo da PEC que dá fim à jornada de trabalho 6x1. A dificuldade dos trabalhadores e trabalhadoras é muito grande, mas reduzindo a jornada de trabalho, nós vamos ter um país mais justo, equilibrado, continuar gerando empregos com mais qualidade e melhorar a economia, inclusive. Quando a gente luta por uma jornada de trabalho que seja justa, digna e adequada para o trabalhador e principalmente aqui para a mulher,
mulher trabalhadora está sobrecarregada. Nós estamos falando sim de democracia também, que são direitos sociais, econômicos. Nós temos um conceito que não é exaurir a capacidade de trabalho, do corpo, da mente, da dimensão psicológica das pessoas que fazem o país se desenvolver. O equilíbrio entre a vida no trabalho, a vida em casa, o cuidado entre as pessoas pode gerar uma sociedade muito melhor. E pode gerar também relações familiares muito mais harmônicas. É por isso que eu defendo o fim da jornada 6x1 e procuro praticar para todas as pessoas com quem a gente quer que tenham seus direitos assegurados. Isso é um país desenvolvido, é isso que a gente precisa. Um Brasil para todos os brasileiros e brasileiras. Senador Humberto deu um gás na campanha. Senador Paulo Paim relembra a luta histórica. Meus amigos, a luta pela redução da jornada de trabalho vem de outros tempos. Na Assembleia Nacional Constituinte, conseguimos reduzir de 48 para 44. Em 2015, apresento uma PEC para reduzir a jornada de trabalho para 36 horas semanais, sem redução de salário. É uma luta de todos nós. Essa PEC, a relatoria, é do senador Rogério Carvalho, que está com o relatório pronto para ser votado. Temos também a PEC da deputada Érica Hilton, lá na Câmara dos Deputados. A luta é nas duas casas, é no Senado e na Câmara. A luta é a mesma. Vamos unir forças, vamos alcançar uma grande vitória. Estamos juntos. Agora só imagine se a gente tivesse mais vereadores, prefeitos, deputados, senadores e governadores assim. Olá pessoal, o PT nasceu em 1980 para defender os trabalhadores brasileiros e as populações mais vulneráveis da nossa sociedade. Ao completar 45 anos de lutas e conquistas para o povo brasileiro, eu quero te convidar para se filiar ao nosso partido. Em tempos de muita fake news e o avanço da extrema-direita no Brasil e no mundo, o PT tem um papel muito importante para impedir e derrotar o avanço do ódio, da violência, do preconceito e da mentira em nosso país. Por isso, convido você a se filiar ao PT e nos ajudar na luta contra o fascismo aqui no Distrito Federal. Para participar das eleições gerais do PT ainda neste ano, as novas filiações se encerram amanhã, sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Então, ainda dá tempo, hein? É muito fácil. Eu vou deixar aqui o passo a passo para você se filiar. Vamos lá, galera. Filie-se ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. A luta vai continuar. Governador Rafael Fonteles. Pessoal, hoje é um dia histórico, porque essa é de fato a maior formação militar da história do Brasil. Olha, acabamos de nomear aqui 205 novos governos militares para o estado do Piauí, a maior nomeação da história. Olha, muito feliz aqui de estar ao lado do secretário Carlos Augusto, nessa solenidade de formatura e já a nomeação desses 207 novos homens e mulheres que compõem nossa Polícia Penal. Governador Jerônimo Rodrigues. Aqui, ó, chegando no aeroporto, aqui nós temos um translado. Quem chega aqui para o aeroporto e gosta e precisa e vai usar o metrô, então nós estamos aqui hoje inaugurando esse transporte elétrico, então transição energética, levando daqui do aeroporto do terminal até o terminal do metrô. Então, ônibus da BYD, ônibus elétricos, garantindo a nossa transição energética. É isso, Eduardo? É isso aí, governador. A gente fechando o ciclo, já tem aeronaves utilizando querosene sustentável, agora a gente pega e interliga veículo elétrico, o metrô também sustentável, fazendo toda uma cadeia de descarbonização da economia. Obviamente, agradece? 100%. Você também quer ser convocado? Preste atenção nos concursos públicos federais que estão abertos. Tem SUSEP, tem CONAB, tem Polícia Federal e também Polícia Federal para vaga administrativa. Dois alertas importantes, um de Leonel Brizola Neto e outro de Jandira Fegali. E nós prometemos um vídeo sobre pesquisa. Vai sair. Renan Calheiros lembrou da prevaricação do Aras.
teve lembrança de Tarcísio, que privatizou a Sabesp, e teve resposta de deputado de extrema-direita vindo lá do Ceará, de Fortaleza. A falar sobre algumas mentiras aqui de alguns vereadores do PT que insistem em mentir, principalmente, sobretudo, no que diz respeito à privatização da Sabesp. E aí vem com a história que a taxa, o valor da taxa vai diminuir. Acho que eles não estão falando com as mesmas pessoas que a gente convive no dia a dia. Caso ocorra a privatização da Sabesp, os empresários só vai pensar no lucro e, claro, alguém vai ganhar. Não é a cidade de São Paulo e não é os moradores da cidade de São Paulo. O povo vai ganhar contas mais caras, vai ganhar um serviço ruim. A gente sabe como é a má qualidade do serviço. E aí a gente vai ficar vendo navios quando a gente privatizar um grande patrimônio nosso, que é a Sabesp. Olha a conta, 498. É justo? Você vai pagar pra mim? Com os amigos deles. Agora, o que é que vocês acham do PT? Vocês que vão votar esse requerimento para homenagear um partido aqui no Brasil que é eleito por as facções criminosas. Eu fico impressionada de ter que subir aqui nessa tribuna para responder algo tão irresponsável, algo tão leviano que foi levantado aqui nesta casa. Eu gostaria de dizer, e diretamente ao inspetor Alberto, que nós, da bancada do PT, e eu como líder do PT na Câmara, nós não aceitaremos tal comportamento. Hoje mesmo nós vamos entrar com um protocolo pedindo à comissão de ética para o caro vereador, para que ele prove tal associação que ele veio aqui mostrar. Porque é inadmissível que um parlamentar eleito pelo povo, com a prerrogativa da verdade, possa fazer acusação tão leviana, tão irresponsável. E eu gostaria, inclusive, de lembrar ao meu colega que é ele que tem que responder a esta casa e à sociedade. Tem um pedido de cassação do vereador por maus tratos aos animais. Tem um pedido de cassação ao vereador porque ele me parece que não compreende como se dá a democracia, como se dá o processo democrático. Eu acho um absurdo quem se vale da democracia para ter um mandato não entender a importância dessa ferramenta, não entender que fazer acusações criminosas e leviana compromete o exercício do parlamento. Nós, da bancada do PT, não toleraremos este tipo de comportamento, este tipo de absurdo ao Partido dos Trabalhadores, ao partido responsável por tirar as pessoas da miséria, pelo Minha Casa Minha Vida, pela política de cotas, pela valorização do salário mínimo, o partido que tem conduzido um processo profundo de transformação, seja na esfera federal, na esfera estadual e aqui no município nós já estamos vendo, senhor presidente, as mudanças que o PT tem feito. O Partido Comunista da China parabeniza o Partido dos Trabalhadores do Brasil pelos 45 anos. E a parceria Brasil-China revolucionando a agricultura familiar no Nordeste. 30 máquinas de pequeno porte, MST, Consórcio Nordeste, CEDRAF, Rio Grande do Norte, universidades daqui e agricultura da China para aumentar a produtividade do que essas famílias produzem. Também tem a taxonomia sustentável dentro do Novo Brasil, plano de transformação ecológica, que ajuda a direcionar investimentos para setores alinhados à economia de baixo carbono. E o PAA e o PENAI juntos para transformar a merenda escolar em uma experiência saborosa e saudável para as nossas crianças. Todos os dias, o sol ainda nem raiou e um batalhão de pessoas levanta da cama para fazer educação. E educação se faz com arroz e feijão. Sim, ela se faz com legumes, frutas e verduras. E se faz com coração. 5,5 bilhões de reais investidos por ano para garantir que a alimentação escolar chegue a cada estudante. São crianças que andam de barco por horas, que caminham quilômetros nos rincões mais distantes dessa terra imensa em direção à escola e que, ao chegarem, têm certeza de que uma alimentação digna as espera. Em março de 2023, o aumento chegou a 39% para os estudantes dos ensinos fundamental e médio. Para educação infantil e escolas indígenas ou quilombolas, o reajuste foi de 35%, enquanto para as demais etapas, o percentual ficou em 28%. Quando a gente investe na alimentação escolar, é porque ninguém consegue estudar de barriga vazia, gente. Ninguém. Uma criança que sai de casa sem tomar café. Uma criança que não jantou uma janta de qualidade com as calorias e as proteínas necessárias à noite. O que essa criança vai aprender na escola? Somente pensa que uma criança com fome aprende quem nunca ouviu a lombriga maior roncando para comer a menor. Quem
nunca passou fome não sabe o que é a capacidade de não aprender nada quando a gente está com fome. Porque é duro. É duro você não tomar café, você não ter um pão com café e leite para você tomar, você não ter um almoço decente e você não ter uma janta. Não é possível aprender. Paulo Freire dizia: quando a gente come, a gente fica inteligente. O cérebro tem tempo de aprender, mas quando a gente não come, ele só pensa na maldita comida que não vem nunca. Além de capacitação, maquinário e equipamentos para comunidades rurais, depois de 11 anos a Conab voltou a formar estoques de trigos. Não custa lembrar que leva tempo para formar esses estoques reguladores. Veja o nosso vídeo sobre a Conab. Vocês lembram quando o Stedley foi à China a convite do Lula para fazer essas parcerias? Pois, aí ele reclama que não é rápido o suficiente, mas a gente sabe porque não acontece na rapidez dos desejos, né? Mas complemente aí, Paulo Teixeira. A Conab estima que vai ter um aumento de 9,4% em relação à safra do passado. Vai aumentar a safra de arroz e está aumentando a safra de feijão. Nós queremos mais alimentos na mesa do povo e assim o preço dos alimentos caberem na renda do povo brasileiro. E eu não canso de repetir. É 1 bi só para o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Na abertura da etapa regional do PAA no Rio de Janeiro, os ministros Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, participaram da cerimônia que celebrou a entrega de 650 quilos de alimentos da Associação de Cooperativas de Agricultores Familiares, a Cozinha Solidária da Ação da Cidadania, criada pelo sociólogo Betinho de Souza em 1993. O PAA, Josmar, ele compra da agricultura familiar, do agricultor familiar, garante uma compra permanente e o agricultor familiar, se organizando em cooperativas ou associações, também pode vender para alimentação escolar, para as compras institucionais, para as compras do SUS de fitoterápicos, e esses alimentos são entregues nas cozinhas comunitárias e nas comunidades com alta vulnerabilidade social. Nós vamos começar com o BI. E o edital está na rua, foi lançado essa semana e a gente pede muito que as associações difundam e a gente possa ter o maior número de associações no Brasil distribuindo o programa de aquisição de alimentos. Além da transferência de renda, o Bolsa Família, BPC, Seguro-Defeso, Seguro-Desemprego, várias alternativas, mas na rede de proteção, complemento alimentar. E aqui não tem para ninguém não. O PAA, Cozinha Solidária, campeão aí, em fazer chegar onde a gente precisa chegar. Nós temos todas as condições de no triênio 23, 24, 25, pela segunda vez, sob a coordenação do presidente Lula, tirar o Brasil do mapa da fome. E sabe o que tem mais? Bolsa Verde. A Anatel assinou os contratos que vai atender mais de 13 mil famílias distribuídas entre os estados do Pará, Amapá, Acre, Amazonas, Alagoas e Bahia. E por falar em educação, sabe o que teve também? Olimpíada da Educação Financeira. Premiação de R$100 mil para escolas públicas e muitas medalhas distribuídas. Atenção, escolas, vocês têm até o dia 14 de maio para solicitar a continuidade da participação no programa Wi-Fi Brasil. Escolas conectadas com internet gratuita, nós temos. Momento curiosidades. E se tiver cortado, é porque o patrão não deixou subir, tá? Um clássico é um clássico. Não, eu tô falando de outro clássico. É preciso dar um jeito, meu amigo. Mais de 50 anos depois de composta, a canção É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo ressurgiu no filme Ainda Estou Aqui. A música, composta na ditadura militar, mostra que, como um bom clássico, é atemporal. Coisas que esse viajante que veio de longe viu foram a repressão e a censura dos anos de chuva. Mas tem um convite para resistir. Calado. Driblar a censura da ditadura e fazer uma música de resistência e parar no Oscar não é nada básico, né? Já escutaram a Rádio Mac? Esquece nosso amor. Vê se esquece. Porque tudo no mundo acontece. Curso em parceria com a Embaixada da Inglaterra formará professores no enfrentamento à violência digital contra meninas.
E vai ter IFE? Vai sim, senhor. Então, quando a gente vem fazer parceria com o governador de São Paulo para fazer esse túnel, não é porque ele quer fazer o túnel porque o túnel é bonito, é fazer o túnel para melhorar a vida do povo de Santos, a vida do povo de Guarujá e a vida de quem está atravessado de um lado para o outro. Eu vi o pessoal lá atrás gritar para criar um instituto no Guarujá e me parece que o prefeito já deu até o prédio. Mas eu vou lhe dizer aqui, companheiro, eu não sou ministro da Educação, mas eu vou lhe dizer, nós temos 101 institutos para fazer. Aqui na Baixada tem um em Santos e tem um em São Vicente. Pois eu vou dizer aqui, nós vamos fazer o Instituto do Guarujá. Porque quem faz 100, faz 101. E a coisa que eu mais acredito na vida é a educação. A educação é a única possibilidade da gente tirar esse país do atraso. Vai ter hospital universitário também, lá em Catalão. Esse hospital vai ter mais de 200 leitos. Vai ser o primeiro hospital público aqui de Catalão e da região. Ele vai ser um hospital regional, vai ser um hospital de média e alta complexidade. Esse hospital vai custar mais de 300 milhões de reais só para manter ele por ano. Será um hospital de ensino para formar médicos, enfermeiros, enfermeiras, profissionais de saúde da nossa universidade. Nós vamos ampliar o número de vagas do curso de medicina aqui na Universidade Federal de Catalão, porque esse hospital vai dar todo o suporte para isso, para essa formação. Aqui será um hospital de pesquisa, que é importante, mas será fundamentalmente um hospital do SUS, para atender 100% a população, de forma gratuita, a população de Catalão e a população da região. A IBSER hoje administra 45 hospitais universitários federais em todo o Brasil. Nós contamos com 65 mil empregados públicos, servidores e empregados públicos. Somos hoje a terceira maior estatal do país e a maior empresa de gestão hospitalar do Hemisfério Sul. Trazemos para Catalão toda a experiência adquirida no âmbito do Ministério da Educação, toda a expertise de administrar hospitais universitários que atendem 100% ao SUS. Com o acordo firmado, o hospital passará a oferecer 203 leitos de internação clínica e cirúrgica, incluindo 20 leitos de UTI adulto e 25 neonatais. Além disso, o espaço contará com ambulatório, centro cirúrgico e atendimento em oncologia, com serviços de quimioterapia. A UFCAT está aqui para cumprir uma missão muito específica de desenvolvimento dessa região. Aumenta a acessibilidade ao ensino público, aumenta a acessibilidade ao ensino superior, ao ensino, pesquisa e extensão, e estar aqui hoje recebendo esse hospital e assinando termos de compromisso entre a EBSER, município e o UFCAT, demonstra o quanto nós temos de capacidade de atender a população mais vulnerável. E mais ministro Flávio Dino na sua aula magna na USP. O que o Supremo disse reiteradamente? A anistia extingue, sepulta, enterra o debate voltado à responsabilização de todos os agentes que participaram de possíveis crimes durante o regime militar. Eu cheguei no Supremo exatamente há um ano, fiz um ano no sábado. E entre os processos estava lá um que propunha a reabertura desse debate. E eu me aventurei a propor que o Supremo novamente examine um aspecto da lei de anistia, qual seja a situação dos crimes chamados crimes permanentes, caso da ocultação de cadáver. Eu diria que a página dessa decisão, que foi aprovada por unanimidade pelo plenário do Supremo, que mais me comoveu mesmo foi a página assentada no livro de Marcelo Rubens Paiva, transformado em filme por Walter Salles e estrelada por Fernanda Torres, que concorre ao Oscar no próximo domingo com a nossa enfática torcida. O que eu digo lá? Eu digo que nas páginas do cinema, nas telas do cinema e nas páginas do livro, estava a base jurídica para mostrar a imprescritibilidade da dor de quem perde um filho, um ente querido. Este argumento é jurídico, constitucional, e não se aprende em livro de direito. E teve mais cinema brasileiro ganhando premiação. Você está lembrado do slogan "Eu sou brasileiro e não desisto nunca"? Agora, quem nos enche de orgulho é o cinema brasileiro. Desta vez com o filme O Último Azul, que conquistou o Urso de Prata no Festival de Berlim. É a história de uma mulher que se recusou a sair de onde morava para ir morar em outro lugar, e ela resolveu andar pelas águas do Rio Amazonas. Uma mulher de 77 anos tomou essa decisão e foi o motivo para o qual foi feito o filme, que acaba de ganhar o Festival de Berlim. Eu queria dar os parabéns ao Gabriel Mascaro, a Denise Weinberg e ao Rodrigo Santoro e toda a equipe de cinema. Parabéns a vocês. São pessoas como vocês que fazem eu afirmar: eu sou brasileiro e não desisto nunca, e sinto muito orgulho de vocês por ajudar o cinema brasileiro a brilhar nas terras do mundo. Parabéns. O
Vamos começar a sequência bem aí, tu brilhou. Começando com o nosso Plano Brasileiro de IA, que vai ter 500 milhões só em data centers verdes. Nossa ministra Cida divulgando que teremos mais 11 centros de referência da mulher brasileira em 2025. Nosso recorde de inscrições no Bolsa Atleta, que chegou a mais de 10 mil, 36% de aumento em relação a 2022. E garimpo zerado nas terras Yanomamis, proteção aos povos originários. E INSS também quer zerar, mas as filas. Haverá uma ação especial por 90 dias com o intuito de reduzir o tempo de espera. E o Ministério do Meio Ambiente já conseguiu zerar também o desmatamento nas terras Yanomami. Brasil e Noruega fecharam acordo para a criação de um corredor logístico sustentável e vamos reduzir a emissão de carbono. E pensando na cúpula do clima, o governo federal vem coletando expectativas e visões dos povos indígenas para o encontro da COP30 em Belém. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconhece a situação de emergência em 20 cidades afetadas por desastre com a estiagem. Brasil reforça o compromisso humanitário e acolherá 500 afegãos refugiados em 2025. O Ministério das Cidades informa que serão destinados 2,1 bilhões do PAC Seleções para urbanização e prevenção de desastres nas periferias brasileiras. E nessa pegada de prevenção de desastre, tivemos o lançamento do GeoRisk, que será um sistema de alerta para deslizamento de terra. Lançarmos esse novo sistema que aprimora essa qualidade de previsão de risco de deslizamento no nosso país, nos coloca na vanguarda da antecipação de risco. E trata-se de uma ferramenta inovadora que tem o potencial de salvar mais vidas e evitar perdas materiais que são tão naturais nesses eventos extremos. Ministério do Meio Ambiente brilhando de novo com a consulta pública para o Planara, Plano Nacional de Redução e Reciclagem de Resíduos Orgânicos Urbanos, e o Ministério da Fazenda junto em prol de um desenvolvimento econômico que respeita a agenda climática. Eu acho que tem uma novidade grande realmente, que é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, colocar esse tema como uma pauta prioritária na agenda do Ministério. Isso graças em parte também à relação muito positiva e saudável que ele tem com a ministra Marina, uma grande parceira dessa agenda, e fez esse assunto da agenda climática deixar de ser uma pauta apenas ambiental e passar a ser um verdadeiro vetor de desenvolvimento econômico. E o ministro Haddad sempre fala isso. Muitas vezes os ministros da Fazenda, no Brasil e no mundo, encaram essa agenda como um obstáculo ao desenvolvimento. Ou eles são contra ou são, no mínimo, indiferentes ao assunto. E aqui no caso do Brasil, o ministro Fernando Haddad tem colocado isso como um vetor do desenvolvimento. Eu acho que isso dá uma centralidade enorme para viabilizar essa agenda. E quando a gente conversa com interlocutores em outros países no mundo, eu acho que todos chamam a atenção para o caráter único de o Ministério da Fazenda estar colocando isso como central e, graças a isso, boa parte das medidas estarem avançando. Lula segue brilhando e agora falando sobre a dívida dos estados. Temos uma proposta para todos os governadores, mas sobretudo São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, que são os estados que mais devem. Olha, qual foi a proposta que nós fizemos? Os governadores poderão ter pagamento de juros zero, desde que o dinheiro que eles não pagarem seja investido em educação, em saúde, em habitação, em saneamento básico. Não é para ficar com o dinheiro para gastar em outra coisa não, é para gastar na melhoria da qualidade de vida do povo. Se os governadores assinarem o acordo que foi aprovado pelo Congresso Nacional, eu acho que vai ser bom para todos os estados e vai ser bom para o Rio de Janeiro. São os estados que mais devem, que estão colocando resistência. Eu acho um contrassenso isso. São Paulo está concordando com o acordo, Minas Gerais fala, mas também está concordando com o acordo. Eu tenho certeza que o governador Cláudio Castro também vai concordar, porque o acordo é bom. Cumprindo a agenda oficial. Vizinhos, parceiros comerciais com ampla cooperação em áreas estratégicas e laços diplomáticos sólidos. Assim é a relação entre Brasil e Uruguai. A posse do novo presidente uruguaio será neste sábado e o presidente Lula vai representar o Brasil na cerimônia. Da mesma forma que o governo Lula tem a ganhar, né, com esse interlocutor, é importante que o governo Lula também tenha em mente que essa parceria ela exige uma contrapartida, né, e acho que existe uma expectativa do governo do Yamandu Orsi em torno, sobretudo, da recuperação do FOSEM. O FOSEM é um fundo do Mercosul, né, que faz investimentos em obras de infraestrutura, né, e que foi muito importante nas primeiras gestões do presidente Lula e que agora acho que existe uma expectativa de ser retomado. E brilhando com a liberação do FGTS de quem caiu na armadilha do governo passado. Atenção, você pode ter dinheiro do FGTS para receber. É o seguinte, se você foi demitido de janeiro de 2020 para cá ou conhece alguém nessa situação, já salva esse vídeo, manda para quem você conhece. O governo federal publicou uma medida provisória que libera o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS, para todo mundo que foi demitido
lá em 2020 até a publicação dessa medida provisória. Mas atenção, tem direito a sacar esse dinheiro do FGTS quem aderiu ao saque aniversário. E por que esse dinheiro só vai estar disponível para quem aderiu o saque aniversário? É justamente uma regra criada no saque aniversário. Todo mundo que aderisse a essa regra não poderia fazer o saque do FGTS, mesmo que fosse demitido sem justa causa. A primeira parcela vai ser de R$3.000, aí se o contribuinte tiver mais do que isso para receber, aí vai entrar na segunda parcela, que vai ser depositada daqui a pouco mais de 3 meses. Essa liberação dos 12 bilhões é direito líquido certo dos trabalhadores. E se eles tomaram sem ter conhecimento desse castigo que propõe a sistemática, não é justo que eles sejam sacrificados. Portanto, a liberação dos recursos é para fazer uma justiça a esses trabalhadores. Ele não compromete a sustentabilidade do fundo. Ele comprometerá a sustentabilidade do fundo se a gente criar isso como norma sistemática. É por essa razão que os futuros que eventualmente queiram aderir ao saque aniversário têm que saber que não haverá outra possibilidade que estamos fazendo agora. São mais. Que nós estamos lhe oferecendo a sistemática do consignado folha de pagamento para ele ter acesso ao crédito barato nas suas emergências que ele possam ter. Então, nós estamos criando alternativa de preservação do fundo. E olha aí o Bessias brilhando também. Presidente, eu queria dizer aqui em seu nome, se o senhor me autorizar, o seu governo, presidente, é o governo da união e reconstrução. O senhor veio, presidente, para reconstruir o setor portuário desse país. E agora nós vamos ter com o túnel Santos-Guarujá o futuro. Eu vim aqui para dizer que não tem projeto de desenvolvimento no seu governo sem colocar as pessoas em primeiro lugar. E é por isso que o senhor determinou, e nós estamos cumprindo, a assinatura do maior acordo do setor portuário do país com as trabalhadoras e os trabalhadores. As 8.500 famílias que serão beneficiadas com este acordo. Que este tempo ficou para trás. Que da mesma forma que o túnel Santos-Guarujá vai trazer o futuro e a esperança para a população de Santos e Guarujá, este acordo vai representar o futuro, a esperança, a tranquilidade para as trabalhadoras e os trabalhadores do setor portuário. Nós conseguimos fazer um acordo ganha-ganha, onde todos ganham, e nós voltamos a ter esperança, a ter tranquilidade que a aposentadoria, a pensão, o auxílio-doença das trabalhadoras e dos trabalhadores do setor portuário, a partir da assinatura deste acordo, a pedido do presidente Lula, estarão garantidos agora e não serão mais alterados como foi no passado. Muito obrigado e que Deus abençoe o nosso país. Prêmios e apostas na mira do grupo de trabalho para a regulamentação do Ministério da Fazenda. O governo liberou 4 bi em crédito extraordinário para o agro para salvá-lo da não aprovação do orçamento pelo Congresso. Mais um recorde, agora em venda de gás natural. Dívida pública cai em janeiro. E alerta da OMS de surto da Mpox se curva. E mais um recorde. Isso é inacreditável, Brasil. Agora o turismo cai com a melhor marca de janeiro desde 1970. A voz não conseguiu fazer o inacreditável, Brasil, de Merlin das Trevas, né? Mas a gente tenta. E o brilho agora fica com a geração de emprego. Depois de um ano desempregada, Osiene conseguiu uma vaga temporária neste hotel em Brasília. E após 7 meses, foi efetivada com carteira assinada no ano passado. Mudou tudo, né? Porque a gente passou a ter mais condições, passei a ajudar minha família. O turismo foi um dos setores que mais se destacou na economia no último ano. Só entre visitantes estrangeiros, mais de 6 milhões e 600 mil pessoas vieram ao Brasil, injetando 7 bilhões e 300 milhões de dólares na nossa economia. Nem na Copa do Mundo de 2014, o gasto dos turistas estrangeiros foi tão alto. E esse crescimento teve impacto direto na geração de empregos. No ano passado, foram criadas 191 mil novas vagas com carteira assinada no setor. Entre os segmentos que mais cresceram está justamente o de hotéis. No perfil dos trabalhadores que conquistaram um emprego formal, mulheres jovens entre 18 e 24 anos, com ensino médio completo, se destacam. Mais um brilho do mercado internacional, agora com a Bolívia. 328 mercados abertos desde 2023. Brilhou ou não? E você sabia que acordos entre ministérios proporcionam internet no campo para agricultores? Pois é. Na propriedade em que eu moro, nós temos uma produção variável, mas a principal atividade da família é a produção leiteira. E a internet nos traz muitos benefícios. A gente tem acesso à informação com mais facilidade, reduz o tempo, né? Otimiza o tempo, reduz os custos. A gente não precisa mais se deslocar até a cidade para fazer determinado serviço, como por exemplo emitir uma nota produtora, emitir um GTA, fazer um pagamento, né, pelo aplicativo do banco. Eu também consigo estudar, consigo trabalhar de casa, comunicar com a minha família, que mora um pouco longe de mim, né? Então trouxe muitos benefícios, né? Ter esse acesso à internet. E Bessias brilhando de novo, agora com parecer para auxiliar médicos residentes.
e também com plano para melhorar a transparência e rastreabilidade de emendas apresentado ao STF. E o comércio exterior não para de abrir mercado, agora é com o Vietnã. Vocês gostam de miúdo de frango? E agora o recorde vem da Fazenda, o maior número de títulos do Tesouro vendidos da série histórica. E o Mapa apreendeu mais de 10 mil litros de azeite fraudado em Osasco, São Paulo. E a Receita Federal quer estimular que as empresas paguem seus impostos. Terá benefício para trazer um ambiente de confiabilidade, tá? E não é que a balança comercial também foi favorável em janeiro e parte de fevereiro? Quem poderia imaginar? Eu podia. Nosso menino Wallace traz números e hoje também traz fala sobre nossa indústria. Tem alguém mais empolgado do que ele? O Brasil tem uma tradição de grandes pensadores, de grandes intelectuais, que nos fazem pensar muito a política industrial e que contribuíram historicamente para que o Brasil tratasse a política industrial como uma política de Estado. Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares, Lia Hassenclever, Wilson Cano, Wilson Suziga, todos esses autores, eles são lembrados diariamente na elaboração da política industrial, porque foram guerreiros que lutaram pela política industrial. E defender política industrial no Brasil não é algo trivial, porque política industrial no Brasil ela é criminalizada. E esses autores sempre mostraram historicamente, o Antônio Barros de Castro, o Mário Luiz Poças, de que um instrumento fundamental para promover o desenvolvimento econômico, para tirar o país da condição de economia periférica, para promover o catch-up tecnológico, é a política industrial. E sem dúvida nenhuma, todo o ensinamento que eles trouxeram contribui para a gente unir uma lógica de pensamento desenvolvimentista com a lógica do pensamento das missões, para entender, do ponto de vista concreto, como nós podemos, de fato, promover o alcance dos grandes objetivos das missões, das metas. Então, o objetivo das cadeias produtivas é entender todo o parque e ecossistema formado no Brasil e que podem contribuir para que a gente possa, de fato, avançar e alcançar as metas nas cadeias produtivas. O Wallace vai falar sobre o agro? O agronegócio é um grande case de sucesso no Brasil. Isso é inquestionável. Inquestionável. O Brasil tem um elevado nível de competitividade, não só por ter terras, mas porque tem inovação tecnológica. A competitividade do agronegócio não caiu do céu. Não é herdada, ela foi construída. Construída com políticas públicas. O Frederick List já dizia isso no século XIX. Vantagem competitiva não se herda, se constrói. E por muito tempo as pessoas passaram a acreditar que vantagens competitivas a gente herda, cai do céu. Ou o livre mercado vai criar, não cria. Não cria. O livro da professora Mariana Mazzucato, O Estado Empreendedor, mostra muito bem isso. São políticas públicas que constroem vantagem competitiva. O agronegócio é um bom exemplo disso. E aí, qual é um dos maiores instrumentos do agronegócio? O Plano Safra, 400 bilhões de reais por ano de incentivos. Se o agronegócio teve sucesso tendo esse instrumento, por que não ter um para a indústria? E aí a gente criou o Plano Mais Produção. Modesto ainda, é a principal crítica do setor industrial. Ok, vocês criaram, mas é pouco dinheiro. 507 bilhões entre 2023 até 2026 de linha de crédito para a indústria mais inovadora, mais exportadora, mais verde e mais produtiva. Desses 507 bilhões, apenas 80 bilhões têm taxas de juros que não seguem a TLP, que é o mais inovação, que é TR mais spread, que dá 4%, considerando a inflação de 4,6%, 4,7%, taxa de juros negativa. Por uma questão básica, porque quem investe em inovação precisa de um crédito adequado. Inovação é risco, de alto risco, e incerto. E incerteza, meu caro, você não calcula, você não mensura. Então você precisa disso para estimular a inovação. E aí vem um elemento fundamental. Em todas as linhas de crédito, tem conteúdo local. Tem margem de preferência. Conseguimos fazer um alinhamento, coisa que nunca tínhamos conseguido fazer, que é juntar os bancos públicos e incorporar o instrumento de conteúdo local nas linhas de crédito para a política industrial. Isso é um elemento fundamental. Rapaz, e não é que chuchu brilha também? Olha, 4 boas notícias. Hoje aqui em Santos com o presidente Lula, BNDES libera recurso para o metrô de São Paulo, para a linha 2. A outra boa notícia é o Porto de São Sebastião, concessão federal para o Estado por mais 25 anos. Vai atrair muito investimento para o Porto, gerar emprego, gerar renda. A outra, o presidente Lula resolveu um problema de mais de 10 anos dos portuários, a questão da previdência social,
E o túnel Santos-Guarujá, uma boa parceria entre o governo federal e estadual. Qualidade de vida para a população, promoção do desenvolvimento do país. E agora também tem o Acredita Exportação. Trago uma boa notícia. A Câmara Federal acaba de aprovar, por unanimidade, o projeto de lei do presidente Lula chamado Acredita Exportação, estimulando as micro e pequenas empresas para que elas possam exportar mais, conquistar mais mercado, gerar mais emprego e mais renda no Brasil. Como é que isso funciona? Imediatamente devolve 3% do valor exportado. Então não vai acumular crédito. Quero agradecer aqui ao relator, o deputado Jonas Donizete, pelo belo trabalho que fez, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, que deu prioridade absoluta a esse importante projeto. Agora vamos trabalhar para que o Senado o aprove o mais rápido possível. Emprego e renda e apoio ao empreendedorismo. E tem mais, Chuchu. Ops, ministro. Hoje eu estou aqui em Rio Grande, cidade portuária do Rio Grande do Sul, com o presidente Lula, em mais um anúncio de investimento para fortalecer a indústria naval no Brasil. Dessa vez são 4 navios que serão construídos para atender a Petrobras com tecnologias inovadoras e sustentáveis, que vai gerar emprego de qualidade e renda para a população. Na semana passada fomos ao Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, para lançar o processo de compra de 8 navios caseiros pela Transpetro. Ao todo, o programa de renovação e ampliação da frota da Petrobras vai contratar 44 embarcações. Investimento de 23 bilhões de reais e mais de 50 mil postos de trabalho. Esse programa é importante, porque a indústria naval é crucial para o desenvolvimento econômico, social e estratégico do país. Temos um litoral de 7.367 quilômetros e precisamos de navios para transportar cargas, passageiros, atuar na nossa defesa, estimular a integração do território nacional e impulsionar ainda mais o nosso comércio. É isso que vamos fazer. Ao trabalho! E temos Petrobras mais forte, indústria naval mais forte e Alckmin comemorando. Nós viemos aqui assinar na frente de vocês esse nosso programa de renovação da frota e contratamos a construção desses 4 navios Rende que vocês viram a assinatura agora, né? Vai demandar investimentos da ordem de 1,6 bilhão de reais e vai propiciar a contratação de cerca de 4 mil empregos diretos e indiretos aqui no Rio Grande do Sul a partir do 2º semestre deste ano. Eu sou filho de pai e mãe semi-analfabeto. Eu fiz curso técnico de escola pública, fiz faculdade, bolsista no ProUni, eu fiz Ciências Sem Fronteiras. Eu vim de uma realidade que tudo que eu consegui viver até hoje, eu não conseguia imaginar tudo que eu consegui viver. E eu sou muito grato a vocês por isso. O que nós fizemos foi abrir uma porta. Você entrou, se esforçou e chegou. Obrigado, presidente. Meus caros, quem mais teve a vida impactada pelas políticas públicas do governo Lula e do PT? Dito isso, você já cobrou o seu prefeito para se inscrever no PAC Seleções? Então o que o prefeito faz? Vai estar aberto a partir do dia 24. Ele vai entrar num sistema que eles conhecem bastante, que é o Transfere Gov, e ele vai cadastrar suas propostas, né? Então ele quer uma UBS, ele vai e cadastra a UBS. Cada um dos equipamentos ofertados tem uma regra. Nesse sistema Transfere Gov, os prefeitos e prefeitas vão lá fazer as suas propostas para sua cidade no que está sendo anunciado, e ele vai então entrar numa disputa por esses valores e essa quantidade enorme de equipamentos que ele pode levar para sua cidade. Atenção, estamos em obras. Estamos em obras e vai ter muita coisa melhorando por aqui. Olha quanta coisa já tá rolando em todo o Brasil. Hoje inicia uma nova fase. O novo PAC Seleções vai investir mais de 49 bilhões de reais em saúde, educação, infraestrutura e mobilidade.
Ou seja, a qualidade de vida no Brasil vai avançar ainda mais. Prefeitos e governadores podem inscrever projetos a partir de hoje, dia 24 de fevereiro, fortalecendo o desenvolvimento regional e beneficiando milhões de pessoas no nosso país. Então já manda esse vídeo pro seu prefeito, prefeita, governador ou governadora, marque eles aqui nos comentários e vamos juntos construir um Brasil cada vez melhor para toda a nossa população. Novo PAC Seleções terá mais de 8 bi para a mobilidade urbana. E o Porto de Itaguaí? Diz aí, Silvio Costa Filho. O presidente Lula está retomando o maior investimento da história em navegação do Brasil. Em 4 anos do presidente Lula, serão mais de 40 bilhões de investimentos na indústria naval do Brasil. Isso significa desenvolvimento, geração de oportunidades e cada vez mais globalizando a navegação do Brasil no mercado internacional. E é mais obra do PAC. Estamos aqui no município de Cupira, estado de Pernambuco, visitando aqui a obra da barragem de Panelas do Luz. É uma obra que foi selecionada dentro do novo PAC como uma prioridade apresentada pelo governo do estado de Pernambuco. Essa barragem ela tem uma funcionalidade prioritariamente para o controle de enxurradas. Essa região da Mata Sul de Pernambuco sofreu no passado com fortes chuvas e teve diversas inundações. Essa barragem, que está num estágio avançado de construção, com a previsão de ser concluída até meados desse ano, juntamente com a barragem que vamos dar ordem de serviço hoje, que é a barragem de Gatos, trabalharão em conjunto para controlar as enchentes que, porventura, venham a acontecer no futuro, trazendo segurança para a população e, além de estabilizar a vazão a jusante, vai ser possível também garantir a acumulação de água dentre essas barragens, trabalhando conjuntamente, de mais de 24 milhões de metros cúbicos de água para garantir também o abastecimento da população aqui da região. E para o terror de alguns, teve encontro de PPP. Olha, pessoal, acabamos de participar mais uma vez aqui na B3, do evento B3C, fortalecendo a agenda de PPPs e concessões, sobretudo na área de infraestrutura, garantindo mais desenvolvimento para o Piauí e para o Brasil. Renan Filho, fala um pouquinho sobre as PPPs. Eu vou te provar que nós temos a maior carteira de projetos do mundo. Prepara aí o checklist. Nós já fizemos 9 leilões em 2 anos. Na quinta-feira próxima faremos o 10º. No governo passado, em 4 anos, eles fizeram só 6. Esse ano de 2025 são 15. 10 mais 5. 15 novos leilões, com uma carteira de 161 bilhões de reais em investimentos a serem contratados só na carteira de projetos desse ano. E por isso eu apresentei na P3C, um grande evento de parcerias público-privadas e concessões, a carteira de investimentos do Ministério dos Transportes, que é referência no mundo inteiro. Foi isso que o presidente Lula pediu a mim: fortalecimento dos investimentos, mais investimentos públicos, o que estamos fazendo, com maior capacidade de atrair o investimento privado. Quando soma os dois, a gente encontra melhoria na infraestrutura nacional. Confere, o lucro do BNDES disparou. Se você tem ou não recursos abundantes de petróleo, é muito provável que tenha, porque a Guiana quadruplicou o produto interno bruto dela. Isso tem que ser feito com muita seriedade, com muita exigência, com todas as medidas de prudência do IBAMA. Mas a Petrobras tem muita tradição, fez isso no pré-sal, fez isso em toda a plataforma continental, sem nenhum acidente importante ou que mereça menção, especialmente na fase de pesquisa. Então a pesquisa é uma forma de a gente conhecer o Brasil. Inclusive o BNDES já está financiando pesquisa na margem equatorial. Nós estamos com o principal navio de pesquisa da Marinha fazendo todo o mapeamento do subsolo. Então nós vamos saber, se depois da prospecção, se tem, se não tem, onde pode, onde não pode, o que tem que ser preservado. Então conhecer é sempre o melhor caminho para a gente debater esses temas complexos. Obrigado, gente. Obrigado. E tem mais BNDES. O governo brasileiro já disse que vai continuar liderando essa agenda e nós vamos nos empenhar muito na COP30. O BNDES já tem uma casa muito bonita lá, que nós recuperamos o Mercedário. Nós estamos com um grupo de trabalho trabalhando fortemente. Estamos com o projeto de restauro da Amazônia acelerando, com o projeto de florestas, de restauro de florestas em vários outros biomas, e todas as nossas linhas de descarbonização, como o Fundo Clima, a nossa energia não renovável. O BNDES é o banco que mais financiou na história a energia limpa e renovável. Nós vamos continuar fortalecendo essa trajetória. E o ministro de Minas e Energia, que falou sobre a capacidade do setor elétrico. A perspectiva é que a gente tenha um leilão com bastante musculatura de necessidade de contratação de térmica. Não há país desenvolvido sem
uma busca clara de sempre dar previsibilidade ao investidor, ao capital privado, ao setor financeiro, que a maior parte da participação no desenvolvimento nacional é feita com recursos privados, nós sabemos disso, temos que trabalhar, portanto, para dar segurança. E o Brasil é solo fértil para esses investimentos, tem estabilidade social, segurança jurídica, é um país que tem previsibilidade, tanto a Engie aqui, que veio com o capital francês para investir no Brasil. E nós trabalhamos assim, buscando dialogar, buscando caminhos que sejam seguros para que a gente faça esse equilíbrio entre o capital e entre o interesse nacional. E tem obras nas estradas sendo concluídas e entregues, e mais projetos de concessão para reestruturar as rodovias do país. Renan Filho fala sobre os projetos em andamento. Ano passado, fez 6 leilões em 4 anos e só tivemos 2 vencedores. Nós fizemos 10 leilões em 2 anos e 2 meses e nós tivemos 8 vencedores diferentes. Isso é muito significativo. Novos entrantes e diversificação dos vencedores. Demonstra transparência, demonstra seriedade no processo e igualdade de oportunidade para o investidor de médio porte disputar com todos os outros. O ano passado o Brasil produziu 150 milhões de toneladas de soja, para citar só um produto agrícola importante. Nós crescemos com relação ao ano anterior 8%, dá aproximadamente 12 milhões de toneladas. Significa a produção da Índia de soja, que é o 5º maior produtor de soja do mundo. Nós crescemos a Índia de um ano para o outro. E aí eu faço um convite a vocês a imaginarem o que significa esse crescimento sem investimento em infraestrutura, sem intermodalidade, sem rodovia, sem ferrovia e com portos com dificuldade. Agora, quando a gente constrói um leilão como esse, a gente garante novos investimentos no agro, mais competitividade para o nosso produto, mais segurança para quem trafega na rodovia, mais justiça social. Minha Casa Minha Vida Rural fazendo entrega para povos indígenas e comunidades quilombolas, todas respeitando a cultura e as tradições locais. Minha Casa Minha Vida fazendo entrega em todo o país. E nós está como? Contrata Mais Brasil dando 16 milhões de mês às compras públicas. E aí, MEI? Já se inscreveu na plataforma? A pessoa que é um MEI, que é encanador, eletricista, tapeceiro, pedreiro, enfim, você que é MEI, faz uma atividade igual a essa, você se cadastra nessa plataforma e todos os serviços da prefeitura ou do governo do estado ou federal que estiverem perto de você, você vai receber pelo celular um convite para você participar. Vão as fotos e você diz, olha, me interessa, não me interessa. Se te interessar, você já dá o seu preço. E se você for escolhido, você vai ser contratado e 48 horas depois o dinheiro cai pro Pix na sua conta. Então é muito simples, não tem aquela burocracia normal e são contratos que vão até R$12.545. Então são contratos importantes, né? E o principal é que você só se cadastra uma vez e vai receber por zap a oferta do serviço. 100 mil vagas de emprego só em janeiro de 2025. Segundo o CAGED, que é o sistema onde as empresas registram as contratações e demissões mensais, tivemos esse número de contratações em janeiro. Quarta-feira da semana, vamos anunciar o CAGED de janeiro. Saiba que o CAGED de janeiro vem com mais de 100 mil empregos criados no mês de janeiro deste ano, começando o ano gerando emprego de qualidade e vamos repetir no ano inteiro. Os 2 primeiros anos, 23 e 24, nós geramos 3 milhões e 200 mil novos empregos com carteira assinada. Sem falar do emprego informal, sem falar do MEI. Lembrando que mais de 98% do saldo positivo de vagas foram ocupadas por pessoas do Cade Único e 75% recebem Bolsa Família. Eu agora tenho um contra-cheque, eu agora tenho um salário, eu vou poder pagar as minhas contas, eu agora não preciso mais de depender de ninguém. Uma nova vida. Vânia, que história fantástica a sua. E veja mais, o saldo positivo de empregos em 2024, divulgados agora pelo CAGED, nós temos 98,8% das vagas preenchidas pelo povo do Cadastro Único, do Bolsa Família. Olha só, 98% é o povo do Bolsa Família, Cadastro Único, ajudando ao Brasil crescer, trabalhando muito. É o governo do presidente Lula chegando junto para melhorar a vida de brasileiros com mais emprego e mais renda. Informalidade recuando também em janeiro, brilha muito. Taxa de desemprego é a menor desde 2012, quando foi iniciado o cálculo da PNAD. Rendimento do trabalhador cresceu e também é o maior da série histórica. Taxa de desocupação de novembro a janeiro é a menor desde 2013.
trabalho, renda e muita carteira assinada. É muito brilho. Próximo brilho é o do BRICS. Teve a primeira reunião de Sherpas e, além de sediar, tem a explicação do nome. As reuniões dos BRICS começaram e os Sherpas dos grupos já se reuniram hoje no parque. Pera, BRICS? Sherpas? Ah, vou explicar. BRICS é uma parceria entre 5 das maiores economias emergentes do mundo: o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E em 2023, os líderes decidiram expandir o grupo. E então, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Indonésia também entraram nesse time. E esse ano é a vez do Brasil assumir a presidência do bloco e sediar encontros. E hoje aconteceu a primeira reunião de Sherpas, que são as autoridades enviadas pelos chefes de Estado para representar cada país. Os Sherpas são, na verdade, os guias alpinistas do Himalaia, e são eles os responsáveis por guiar os aventureiros ao destino final, o topo da montanha. E é daí que vem o termo. Logo, os Sherpas dos BRICS são sinônimo de articuladores que precisam ter muito conhecimento e habilidade para alcançar um resultado final de consenso. E você, já sabia o que era BRICS? Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa saber também. Vamos escutar Lula na reunião. Ao mesmo tempo em que oferece oportunidades extraordinárias, a inteligência artificial traz desafios éticos, sociais e econômicos. Essa tecnologia não pode se tornar monopólio de poucos países e poucas empresas. Grandes corporações não têm o direito de silenciar e desestabilizar nações inteiras com desinformação. Mitigar os riscos e distribuir os benefícios da revolução digital é uma responsabilidade compartilhada. O BRICS precisa tomar para si a tarefa de recolocar o Estado no centro dos debates para a construção de uma governança justa e equitativa, sob o amparo das Nações Unidas. Qualquer tentativa de desenvolvimento econômico hoje passa pela inteligência artificial. Não podemos permitir que a distribuição desigual dessa tecnologia deixe o sul global à margem. Ministério da Fazenda e Banco Central apresentam prioridades para a trilha de finanças do BRICS em 2025. O fluxo de exportações do grupo é de 5,7 trilhões. Representamos 49% da população mundial. Países do BRICS são responsáveis por 26% das exportações mundiais. E tem tecnologia de ponta envolvida aí, tá? E falando em tecnologia, o SUS passa a oferecer transplante de intestino delgado e multivisceral, a produzir vacina contra a influenza, que tem como alvo a gripe aviária, mas vai servir para todas as gripes. Também teremos vacina contra a dengue 100% brasileira e de dose única, além da vacina de HPV para os nossos adolescentes de 15 a 19 anos. Haverá ação para vacinar nossas meninas que ainda não foram imunizadas. Nos despedimos dessa grande ministra que remontou o Ministério da Saúde, recuperou e melhorou as políticas públicas que o governo anterior quis destruir. Parabéns e obrigado, ministra Anísia. Quem vai assumir a missão é Alexandre Padilha, médico, professor, admirador do SUS e que já cumpriu o papel de ministro da Saúde antes, criando excelentes políticas públicas. A transição já começou e temos o compromisso de continuidade e melhora do nosso SUS. Vamos escutar a Anísia e depois o Padilha. Não deveria ocorrer também que emissoras divulgassem notícias falsas sem apuração. Isso aconteceu também, dizendo que eu estava fazendo uma reunião de despedida. Eu jamais faria isso enquanto ministro. Detalhando, por favor, não deveria ser como deveria ser então o processo de substituição de uma técnica tão importante como a senhora é? Eu estou me referindo ao processo chamado por vocês mesmos de fritura na imprensa. Isso é inconcebível, não deveria acontecer. Simplesmente deveria se apurar os fatos e não se antecipar decisões que cabem ao presidente. Estou vindo aqui ao Ministério da Saúde para uma reunião com a ministra Anísia Trindade para iniciarmos uma transição que eu tenho certeza será uma transição muito mais tranquila, construtiva, amigável do que a ministra Anísia Trindade teve que fazer quando assumiu o Ministério da Saúde depois dos anos onde o Ministério foi dirigido pelo negacionismo, por uma postura contra a ciência e contra a vida. Eu tenho a sorte, graças a Deus, eu estou sucedendo uma defensora do SUS, uma cientista competente, uma equipe, durante esses 2 anos se esforçou, trabalhou, fez um grande trabalho para reconstruir o Ministério da Saúde. Vamos fazer uma transição com um olhar muito detalhado. Como bom médico, vou fazer um diagnóstico junto com a ministra. A partir de agora, a minha dedicação total é aquilo, desafio que o presidente Lula estabeleceu, que é uma obsessão minha, enquanto ministro, enquanto médico, enquanto profissional, a obsessão do presidente Lula, que é reduzir o tempo de espera para quem procura, quem precisa de atendimento de saúde no nosso país. E como esse governo não para, depois de 100 anos, teremos o túnel que ligará Santos ao Guarujá, o primeiro do Brasil. 2,4 bilhões do BNDES para a linha do metrô. Renovação do convênio do Porto de São Sebastião e acordo para garantir os direitos trabalhistas dos pensionistas do Porto. 100 anos de espera? Mas agora a mudança chegou. O túnel Santos Guarujá vai sair do papel.
A travessia aqui de balsa pode levar 18 minutos, sem contar o tempo de espera na fila, que pode chegar a... Ontem mesmo levei 1h30. 1 hora para atravessar do Guarujá até Santos, para vir trabalhar. 50 minutos, até 1 hora ou mais. Meia hora, 40, dependendo do trânsito é 1h30. E pela rodovia, pode levar até 1 hora para chegar ao outro lado. Com o túnel, essa espera acaba. A travessia levará apenas 2 minutos. 2 minutos! Será a maior obra do novo PAC. O primeiro túnel submerso da América Latina, com 1,5 km de extensão, com 870 metros submersos. O túnel contará com 3 faixas por sentido, incluindo uma exclusiva para o veículo leve sobre trilhos, além de acessos para ciclistas e pedestres. Com 6 bilhões de reais de investimentos do governo federal, essa obra vai gerar mais de 9 mil empregos diretos e indiretos. O edital será lançado nesta quinta-feira, e o leilão está marcado para 1º de agosto. Hoje, mais de 21 mil veículos usam diariamente o serviço de balsas, além de 7.700 ciclistas e 7.600 pedestres que enfrentam longas filas para atravessar. Um sonho de mais de um século que finalmente está prestes a se tornar realidade. E o governo federal está fazendo acontecer. Quando a gente vem fazer parceria com o governador de São Paulo para fazer esse túnel, não é porque ele quer fazer o túnel, porque o túnel é bonito. É fazer o túnel para melhorar a vida do povo de Santos, a vida do povo do Guarujá e a vida de quem está atravessado de um lado para o outro. Eu quis ser presidente da República para provar que é possível, de forma civilizada, a gente resolver os problemas desse país. Eu jamais vou perseguir alguém porque votou contra mim. Jamais. Jamais vou deixar de emprestar dinheiro para um prefeito. Jamais vou deixar de ter uma relação com o governador. Não foi para isso que eu quis ser presidente da República outra vez. O que nós temos que ter consciência é que nós só temos um lado. É atender bem o povo de São Paulo e o povo do Brasil. Esse é o nosso lado. E esse é o nosso compromisso. Essa obra, que esperou 100 anos e terá um investimento de 6 bilhões pelo novo PAC. Ministro Silvio Costa Filho fala sobre as obras do litoral do estado de São Paulo. Isso vai gerar dignidade, vai fortalecer o Porto de Santos, vai tirar a favelização, vai ajudar na mobilidade urbana, vai gerar emprego, vai gerar renda e, sem dúvida alguma, fortalecer o Porto de Santos, que é o maior porto público da América Latina. E não podemos encerrar esse vídeo sem falar do ministro Fernando Haddad, quem fez uma postagem em suas redes, lembrando que quem grita mais é quem tem mais privilégios. Na sequência, temos um recado do nosso presidente Lula. Nós geramos 3 milhões de empregos, nós crescemos quase 7% em 2 anos, nós estamos no menor nível de desemprego da história. Ou seja, se nós nos fixarmos no que nós, como nação, precisamos fazer e deixarmos essa disputa até em torno de fake news, como aconteceu esse ano, mentir para a população, causar pavor na população, terror na população. O que o Brasil ganha com isso? O que o Brasil ganha com uma mentira sendo disseminada pelas redes sociais? Nós não ganhamos nada. Não ganhamos nada. Agora, se nós tivermos disciplina e tivermos coragem de apontar os problemas que existem, as distorções são muito grandes no Brasil. Não é à toa que esse país é o de maior desigualdade, é um dos países mais desiguais do mundo. Porque quem grita mais é quem tem mais privilégio. O CAGED publicou a seguinte matéria. O mercado pensava que o emprego ia ser mais ou menos de 40 mil empregos no mês de janeiro. Aí o CAGED publicou 130 e poucos mil empregos. Ao invés do cara ficar feliz porque até criando emprego, o mercado disse: isso é muito ruim, isso é muito ruim, isso vai dar inflação. Olha, meu Deus do céu, como é que é possível alguém achar ruim que o país está crescendo o emprego? Como é que alguém, só se o cara nunca precisou de emprego ou nunca ficou desempregado? Porque todo mundo deveria ficar feliz. Quando tem muita oferta de emprego e tem menos gente para trabalhar, qual é o resultado natural? Tem mais oferta do que demanda. O que vai acontecer? Vai melhorar o salário. As pessoas vão ganhar um pouco mais. É esse país que nós queremos construir. Rui Costa, ministro da Casa Civil, fala 7 conquistas do governo Lula em 1 minuto. Alguém mais topa desafio? 7 conquistas do governo federal em 1 minuto. Em apenas 2 anos, nós temos 1.200.000 contratos assinados do Minha Casa Minha Vida de financiamento de casa popular, realizando um sonho das famílias e da população. Nós temos a maior massa salarial dos últimos 15 anos. Temos a menor taxa de desemprego desde que se faz pesquisa de desemprego no Brasil. É histórico. Realizamos o maior número de cirurgias da história do SUS com um programa de redução de filas. A indústria, depois de muitos e muitos anos, voltou a crescer.
foi quem puxou o crescimento em 2024. O Brasil abriu mais de 200 mercados para seus produtos em apenas 2 anos. O Brasil voltou a fazer financiamento para pequenos, para micros, quem eventualmente quer montar seu negócio, um pequeno negócio, sonha em prosperar. É esse Brasil que nós queremos, onde as pessoas possam voltar a sonhar com prosperidade na sua vida e ver o país e sua cidade, seu estado prosperar. Nossa presidente Gleisi assumirá nova missão na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Temos certeza de que brilhará muito. E com isso, encerramos o quadro Bem Aí Tu Brilhou. E lembrando que temos um congresso no meio do caminho. Talvez continuaria alimentando aquele medo do final do ano. Vamos na ordem aqui. André, por que o Brasil performou tão bem nesses primeiros 45 dias do ano? O congresso estava em recesso. E amanhã tem vídeo sobre o Plano Safra.